Ouvir ao Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática e também conhecer um pouco mais sobre os discursos do presidente Russell M. Nelson, nosso profeta vidente revelador vivo. E nesse discurso que a gente vai falar hoje é sobre ouvir o Senhor. Discurso proferido na Conferência Geral de abril de 2020. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações, dá o seu like se você gostar do vídeo e compartilha com as pessoas que você ama. E também nós estamos em todas as redes sociais, né? Tanto no Instagram como no Facebook, no TikTok. É só acessar lá a Central das Escrituras que você vai poder conhecer todos os nossos conteúdos. E hoje, então, a gente vai falar desse discurso que foi proferido na pandemia, né? No meio da pandemia. E aí os templos estavam fechados nessa época e muita coisa estava acontecendo. Enfim, passamos por momentos bem difíceis, né? E ele fala sobre isso no discurso, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a Covid agora, né? Mas ele vai falar sobre essa questão da gente buscar ouvir mais o Senhor. E como que a gente pode fazer isso? Onde nós podemos buscar ouvir mais o Senhor? Esse discurso dele é muito bom, é excelente, na verdade, porque ele toca profundamente, me tocou profundamente o meu coração e mostra como é que a gente pode ouvir melhor o Senhor. E aí, ele começa, né, ele fala várias coisas, mas aí em um determinado momento ele diz: ao longo dos anos, coisas grandes e maravilhosas foram ouvidas do púlpito em edifícios dedicados em todo o mundo. No entanto, a maioria das pessoas não aceita essas verdades, seja porque elas não sabem onde encontrá-las, porque estão ouvindo pessoas que não detêm a verdade em sua totalidade, ou porque rejeitaram a verdade em detrimento de objetivos mundanos. Então, ele cita aqui 3 situações, né, em que as pessoas não buscaram, né, ouvir o Senhor, e as pessoas, muitas delas, não aceitam as verdades que são ensinadas nas conferências gerais, por exemplo. Ele está citando mais especificamente isso, né? Ou também verdades que são ensinadas nos outros púlpitos das capelas, enfim, onde é ensinado o evangelho. Então ele está dizendo que muitas pessoas são pessoas que não sabem onde encontrar, porque ainda não ouviram, né, na verdade, o evangelho, não tiveram essa oportunidade, ou estão ouvindo pessoas que não sabem da verdade na sua totalidade, ficam, às vezes, outras pessoas que não têm a verdade, ou pelo menos não na sua totalidade, fica falando a respeito de outras coisas. E como eles não têm a verdade, a pessoa acaba por seguir aquilo que outra pessoa está falando, e essa pessoa nem tem a totalidade da verdade. E outros que rejeitam a verdade, aquilo que é ensinado nos púlpitos, em detrimento de objetivos mundanos. Então a pessoa não quer, eu estou focado no meu trabalho, estou focado nos meus estudos, estou focado em outras coisas, não tô interessado no Evangelho, em seguir o Evangelho, mesmo depois de ter conhecido. Então, infelizmente, temos essas situações aí. Mas o presidente Nelson, ele vai nos ensinar como é que nós podemos buscar mais ouvir o Senhor. Primeiro ele vai dar um exemplo de como é que o pai faz isso, né? O pai ele apresenta o filho, toda vez que o pai apareceu junto com o filho, ele apresenta o filho e fala: ouve-o. Isso aconteceu em 3 situações. Foi no Monte da Transfiguração, que está lá no Novo Testamento. Aconteceu entre os nefitas, quando Cristo veio nas Américas, lá no capítulo 11, terceiro Nef. O pai fala, né? Primeiro, lá no Monte da Transfiguração, o pai fala assim: este é meu filho amado, a ele ouvi.
Quando ele aparece para os nefitas, lá no livro de Mórmon, o pai fala: eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei o meu nome. Ouvi-o. Então o Senhor novamente dizendo: ó, esse aqui é meu filho, ouve ele. Quando ele apareceu para Joseph também, né, Deus disse, né, este é meu filho amado, ouve-o. Então sempre nesses 3 exemplos, mostrando aí que o Pai Celestial deseja que nós ouçamos o Salvador. Claro que isso acontece pelo Espírito Santo. E o Salvador fala conosco, a gente pode ouvir a sua voz. Pode não, a gente deve, né, ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Mas tem uma coisa muito importante que o presidente Nelson enfatiza, que não é só o fato de você ouvir. Então você está, por exemplo, você está assistindo a conferência geral, todas as sessões ali, né? São 5 sessões, são 5, são 3, são 5 sessões, né, que a gente assiste. E aí você está tendo inspiração, o Senhor está falando com você, né? Cristo está falando, olha, faça isso, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Aí você anota ali as coisas que você está ouvindo do Senhor. E aí você só anota e não faz mais nada, você não seguiu aquelas coisas que o Senhor te disse que você deveria fazer. E o presidente Nelson, ele chama a nossa atenção para isso. Ele diz assim: a primeira palavra que encontramos em Doutrina e Convênios é escutai, que é ouvir, né? Ela significa ouvir com a intenção de obedecer. Olha só, é diferente, não é só ouvir, é ouvir com a intenção de obedecer. Escutar significa ouvir o Senhor, ouvir o que o Salvador diz e depois obedecer a seu conselho. Com estas 2 palavras, ouve-o, Deus nos mostra o padrão para obtermos sucesso, felicidade e alegria nesta vida. Precisamos ouvir as palavras do Senhor, escutá-las e obedecer ao que Ele nos pede. Então, tem que ficar muito claro aqui na nossa conversa de agora que não basta só ouvir o Senhor, a gente precisa obedecer ao que Ele disse. Então, suponhamos que o Senhor falou para você, ó, você precisa ser uma pessoa mais organizada, sua casa está bagunçada, o seu escritório está muito desarrumado, você não consegue sentir o espírito ali, porque está tudo muito bagunçado. Então o Senhor falou isso para você, aí você falou, puxa, eu preciso mudar mesmo, nossa, preciso arrumar minhas coisas, preciso organizar minhas coisas. E você não faz, então não adiantou nada, deixa as coisas do jeito que está. Então quando você ouvir o Senhor falar algo para você, vai lá e faça. Faça exatamente como Ele te disse, te pediu para fazer. Então aí você vai ser mais feliz. Ó, o presidente Nelson disse isso, né? Que a gente vai ter sucesso, felicidade e alegria nessa vida se a gente ouvir e fizer o que o Senhor nos pede. E aí o presidente Nelson vai nos ensinar onde é que nós vamos encontrar, onde é que nós podemos buscar ouvir o Senhor. Então ele vai dar 4 maneiras da gente fazer isso. Eu achei muito interessante ele colocar isso, quais são as 4 formas que nós podemos buscar ouvir o Senhor. Antes ele diz assim, ao buscarmos ser discípulos de Jesus Cristo, nosso empenho em ouvi-lo deve ser cada vez mais intencional. Então, como nós somos discípulos de Cristo, a gente tem, por sermos discípulos dele, a gente precisa buscar com mais intenção, com mais força, ouvir o Senhor. É necessário um esforço consciente e constante para preencher nossa vida com suas palavras. Seus ensinamentos e suas verdades... É necessário um esforço consciente e constante para preencher nossa vida com suas palavras, seus ensinamentos e suas verdades todos os dias. Então a gente precisa buscar ouvir o Senhor todos os dias. Não podemos simplesmente confiar nas informações com as quais nos deparamos nas mídias sociais. Então eu fico vendo, e às vezes a gente se
peca nisso, vamos dizer assim, ou a gente faz isso com muita frequência, a gente gasta mais tempo nas mídias sociais do que buscando ouvir o Senhor. Então, a gente fica ouvindo as vozes, muito mais as vozes do mundo do que as vozes do Senhor. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a gente pode usar, sim, as mídias sociais para ouvir os discursos dos profetas, videntes e reveladores, nós podemos usar o celular para ler as escrituras, estudar as escrituras, está tudo certo. Nós podemos usar o celular para assistir vídeos da vida de Cristo, vídeos do livro de Mórmon, enfim, vídeos que vão nos inspirar, nos fortalecer. Você até pode buscar coisas fora, desde que elas sejam coisas que te edifiquem, te aproximem mais do Senhor. Existem coisas que não são da igreja, que podem sim aproximar você mais de Cristo. Então, mas faça isso, busque nas mídias sociais, se você vai buscar, busque coisas que te edifiquem. Mas o presidente Nelson disse que nós não podemos confiar tanto nessas coisas que não vão edificar você, não vão te aproximar. Então a gente precisa tomar cuidado. Com aquilo que a gente está vendo, a gente tem que parar e pensar o seguinte: bom, isso que eu estou assistindo me aproxima mais do Senhor ou me afasta mais dele? Então tem que tomar esse cuidado. Com bilhões, o presidente Nelson diz, né, com bilhões de palavras online e em um mundo saturado de comercialização, no qual as iniciativas ruidosas e nefastas do adversário constantemente se infiltram, para onde podemos ir a fim de ouvir o Senhor? Então ele falou, bom, as mídias sociais estão aí carregadas, né, de informações o tempo todo, e é uma enxurrada, né, de informações que muitas vezes nos afastam do Senhor. E aí ele faz a pergunta, para onde podemos ir a fim de ouvir o Senhor? Onde é que eu vou? Onde eu busco ouvir o Senhor? Então ele vai dar 4 maneiras de onde a gente pode buscar ouvir o Senhor. A primeira que ele fala é abrir as Escrituras. Ele diz, podemos abrir as Escrituras, elas nos ensinam sobre Jesus Cristo e seu Evangelho, sobre a magnitude de sua expiação e sobre o grande plano de felicidade e de redenção de nosso Pai. Mergulhar, e aqui é importante as palavras dele, tá? Então, olha só, mergulhar diariamente na palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nesses dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, quero focar aqui, né, o diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos agir às dificuldades, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Então, as Escrituras vão nos ensinar isso, como a gente vai reagir às dificuldades que muitas vezes a gente nunca imaginou que nós enfrentaríamos. Como, por exemplo, a pandemia é um exemplo disso. Segundo lugar que a gente pode buscar, então, primeiro são as Escrituras. O segundo lugar é o templo. Ele disse, também podemos ouvir o Senhor no templo. A casa do Senhor é uma casa de aprendizado. Lá o Senhor nos ensina a sua própria maneira. Lá todas as ordenanças ensinam sobre o Salvador. Lá aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Lá aprendemos a repreender o adversário e a invocar o poder do sacerdócio do Senhor para fortalecer a nós e a nossos entes queridos. Ó, como deveríamos ansiar por buscar refúgio nesse local. Maravilhosas palavras do presidente Nelson aqui. Então, qual outro lugar que a gente pode buscar ouvir o Senhor? No templo. Falando de local, né, vamos dizer assim, de ambiente, não há lugar melhor do que o próprio templo buscar ouvir o Senhor lá. Eu sou uma testemunha disso. Eu vou todas as semanas ao templo por ser oficiante no templo e lá eu ouço
realmente a voz do Senhor, sempre falando na minha mente e no meu coração. A gente está lá, todo mundo atarefado ali, né? Os oficiantes estão atarefados, a gente está fazendo ali o trabalho que precisa ser feito, mas o Espírito do Senhor, ele está nas ordenanças, em cada ordenança que a gente realiza. Tanto os oficiantes como os procuradores, as pessoas que estão lá, que foram levar um nome, elas sentem o Espírito, eles ouvem a voz do Senhor. Então não há local, ambiente melhor para a gente ouvir o Senhor do que no templo. Quando a gente entra na sala celestial, mesmo a gente que é oficiante, quando a gente termina o turno, a gente vai na sala celestial conversar com o Senhor. E ali a gente sente com mais força ainda a presença do Senhor falando conosco individualmente. Então não há lugar melhor do que o templo. Ele fala, né? Lá aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Prometo que ao participarem mais plenamente do trabalho do templo e da história da família, vocês vão ampliar e melhorar sua capacidade de ouvi-lo. E, então, em primeiro lugar, as Escrituras, a gente vai ouvir o Senhor. Em segundo, a gente vai ouvir o Senhor no templo. O terceiro lugar, ele fala, são os sussurros do Espírito Santo, né? Também podemos ouvir o Senhor mais claramente quando refinamos, isso é importante, refinamos nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Saber como o Espírito Santo fala a você nunca foi tão importante como agora. Olha só. Na Trindade, o Espírito Santo é o mensageiro. Legal isso? É bom a gente saber disso, né? O Espírito Santo, ele é o mensageiro. Então, tudo que o Pai Celestial pensa de você, o que ele se preocupa com você, o que Cristo quer que você faça, como que ele quer que você se sinta, ele vai enviar o Espírito Santo como mensageiro até você, até a sua mente, até o seu coração. Ele trará à sua mente impressões que o Pai e o Filho desejam que vocês recebam. Olha que maravilhoso. Ele é o Consolador. Ele trará a seu coração um sentimento de paz. Ele presta testemunho da verdade e confirmará a verdade quando ouvirem e lerem a palavra do Senhor. Reitero meu apelo a vocês para que façam tudo o que estiver ao seu alcance para ampliar sua capacidade espiritual de receber revelação pessoal. Lembra, ele fez um discurso, foi o primeiro discurso que ele fez como presidente da igreja, sobre revelação pessoal. Ele fala sobre revelação de uma forma geral, né? Revelação para a igreja e revelação para nós individualmente. Mas ele fala que a gente não iria sobreviver espiritualmente se a gente não recebesse revelação. E ele enfatiza isso aqui. Então, reitero o meu apelo a vocês para que façam tudo o que estiver ao seu alcance para ampliar sua capacidade espiritual de receber revelação pessoal. Isso os ajudará a saber como prosseguir em sua vida, o que fazer em momentos de crise e como discernir e evitar as tentações e as mentiras do adversário. Olha só que forte essa parte. Com certeza, essa é a parte mais importante, né? Porque o Espírito do Senhor, ele é, como o presidente Nelson falou, né? Ele é um mensageiro. Ele vai trazer a você as mensagens que o Pai e o Filho desejam que você faça na sua vida. Então a gente precisa, eu queria enfatizar aqui a questão de refinar a nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito. E como é que a gente faz isso? Bom, claro que a retidão pessoal, né, a dignidade, não perfeição, não é ser perfeito, é ser digno. Você é digno da recomendação para o templo? Quando você lê aquelas perguntas, você é digno? Então você está apto a receber as mensagens, não só apto a entrar no templo, mas apto também a receber as mensagens do Pai e do Filho através do Espírito Santo. E finalmente o último lugar onde a gente pode buscar ouvir o Senhor é
nas palavras dos profetas videntes e reveladores. O Prente Nelson diz: e finalmente podemos ouvir o Senhor ao obedecermos às palavras dos profetas videntes e reveladores. Os apóstolos ordenados por Jesus Cristo sempre prestam testemunho dele. Eles apontam o caminho à medida que seguimos no angustiante labirinto de nossa experiência mortal. E é verdade, né? É um labirinto mesmo, angustiante labirinto da nossa experiência mortal. O que acontecerá se vocês ouvirem, escutarem e obedecerem mais intencionalmente ao que o Salvador disse e ao que ele está dizendo agora por intermédio de seus profetas? Então, essa é uma pergunta importante. Então, o que vai acontecer se você ouvir e você escutar e obedecer o que o Senhor fala para você através dos profetas videntes e reveladores? Prometo que vocês serão abençoados. Agora vem a promessa. Prometo que vocês serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, com as dificuldades, com as fraquezas. Prometo milagres em seu casamento. Olha só. Milagres em seu relacionamento familiar, milagres em seu trabalho diário. E prometo que sua capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo que as turbulências aumentem em sua vida. Fantástico. Então a gente tem as palavras dos profetas. A gente tem uma quantidade gigantesca de discursos das palavras dos profetas videntes e reveladores que estão vivos e que já morreram, quer dizer, eu digo assim, dos últimos dias, né, de Joseph para cá, a gente tem uma quantidade exorbitante de mensagens que o Pai Celestial nos enviou através deles. E você pode estudar isso. Eu sinceramente, acho que a gente deveria estudar, fazer essas 4 coisas aqui, né? O presidente Nelson falou. A gente tem que abrir as escrituras, a gente tem que ler, por exemplo, você abre as escrituras. Livro de Mórmon é ponto pacífico, a gente tem que estudar todo dia. Aí depois você tem que ver o Vem Segue-me também. Lá no Vem Segue-me, você vai ler as escrituras que estão designadas. Mas você tem ali também discursos de profetas que são discursos fantásticos. Esse último discurso, né, que eu falei no meu vídeo anterior do Vem Segue-me, que eu falei sobre Tu Me Amas, né, sobre Pedro, o Elder Holland faz um discurso assim, olha, é indescritível. O primeiro grande mandamento, né, o discurso dele. É um discurso fabuloso. Então, quando você lê um discurso, estou citando esse exemplo, mas todos eles são assim, quando você lê um discurso desse, você sente o Espírito, o Senhor fala com você. Ele fala, e ele falou comigo, e ele vai falar com você. Quando ele fala de Pedro ali, né, naquele momento, ele citando, ele até fala assim, desculpa, irmãos, mas eu vou usar assim das minhas palavras para expressar o que o Salvador estava falando para Pedro, naquele momento ali no mar de Tiberíades, né? O Elder Holland, ele começa a falar e parece que é exatamente aquilo que o Salvador estava dizendo para Pedro. Mas quando ele está falando aquilo, ele está falando para mim. Então, é mais ou menos assim, quando ele estava falando ali, citando Pedro, né, o Salvador conversando com Pedro, era o Salvador falando comigo. Por que você voltou às redes? Por que você me abandonou, né, assim? Por que você abandonou o arado? Por que você voltou atrás? Por que você não foi constante? Por que você não foi... E aquilo foi forte no meu coração, porque aquilo foi um alerta muito grande. Então, o que eu quero dizer é que as palavras dos profetas, tudo que a gente falou aqui hoje, a palavra do profeta vivo, é revelação, é o Senhor falando com a gente. É o Senhor dizendo assim, quando o discurso do Prente Nelson é ouvir o Senhor, é o Senhor dizendo, você precisa me ouvir. Você precisa abrir mais o seu ouvido espiritual, abrir sua mente, o seu coração para ouvir o que eu tenho para dizer para você.
Eu tenho muita coisa para dizer para você. Então o Senhor tem muito para ensinar a você e a mim, segundo o que nós vimos aqui no discurso do presidente Nelson hoje. O Senhor tem muito para nos falar. E o Espírito Santo é o mensageiro. E por ele e pelo Espírito Santo você vai sentir, você vai saber o que o Senhor tem para você. Particular. Porque o Senhor sabe o que você está vivendo, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe as circunstâncias que te rodeiam, as tempestades, os ventos fortes que querem atrapalhar a sua navegação, a sua jornada de volta à presença de Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então Ele sabe exatamente como Ele vai, Ele sabe exatamente como você pode ajustar as velas no meio da tempestade, no meio dos ventos fortes. Que a gente não pode mudar o vento. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Falei até isso no meu vídeo do Vem Segue-me, mas agora eu estou sentindo que devia falar para você também de novo. Se você está assistindo esse vídeo também e já assistiu do Vem Segue. A gente não consegue mudar o vento, mas a gente consegue ajustar as velas. Então, o Senhor vai te mostrar isso. É por isso que você precisa ouvir. Mas como que eu ajusto as velas? Senhor, me ajuda. Eu não sei ajustar. O vento está muito forte. Por favor, me ajuda. Peça a Ele. Ele vai te ajudar. Ele vai te mostrar pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vai dizer assim, o Pai e o Filho disseram que você pode fazer, ajustar a sua vela dessa e dessa maneira. E se você fizer assim, você vai continuar a sua jornada sem que você afunde, sem que você se perca no meio da tempestade. Lembre-se sempre de ouvir o Senhor. Sempre, sempre. Busque essas 4 coisas. Abra as Escrituras. Vá ao templo. Busque ouvir os sussurros do Espírito. E ouça, leia, assista as palavras dos profetas videntes e reveladores. É isso que nós temos que fazer para ouvir mais o Senhor. E o Senhor tem muito, muito, muito para te ensinar, para te alertar, para te exortar, para te consolar, para te dar forças no meio das tempestades. Te vejo no próximo vídeo.